Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as reações de oxidação. As reações de oxidação são fenômenos químicos nos quais um composto orgânico é submetido a um agente oxidante e irá sofrer um processo de oxidação, gerando a redução do agente oxidante. Diversas classes de compostos orgânicos podem sofrer reações de oxidação, porém, nós temos poucas possibilidades de agentes oxidantes para serem utilizados. Os mais importantes são o ozônio, que é o O3, o dicromato de potássio e o permanganato de potássio. Dentro da química orgânica, nós chamamos de reação de oxidação qualquer processo onde ocorra a entrada de oxigênio associada ou não à saída de hidrogênio da molécula. Existem 4 tipos de reações de oxidação: a combustão, a oxidação branda, a oxidação enérgica e a ozonólise. Vamos começar pelas reações de combustão. As reações de combustão podem ocorrer com qualquer composto orgânico e são sempre feitas na presença de gás oxigênio, que é o comburente necessário. O que ocorre na reação de combustão é a mudança do número de oxidação do carbono orgânico, que geralmente é -4, para valores mais altos. E quais são os produtos obtidos pelas reações de combustão? Nós temos o CO2, que tem o carbono com o NOx +4, o monóxido de carbono, que é o CO, onde o carbono está com o NOx +2, o carbono sólido, que é a fuligem, onde o NOx do carbono é 0, e temos também como subproduto de toda a reação de combustão de composto orgânico a água. As reações de combustão podem ocorrer de duas formas: a combustão completa, que gera dióxido de carbono e moléculas de água. Então, nós temos aqui como exemplo a combustão do gás metano na presença do gás oxigênio e vai gerar CO2 mais água. E nós temos também a possibilidade da combustão incompleta. E neste caso, nós teremos como produto o monóxido de carbono mais água ou fuligem mais água. Então, aqui, a combustão do gás metano de forma incompleta gera o CO, que é o monóxido, mas nós temos também a possibilidade da combustão incompleta gerando fuligem. O que determina se a combustão é completa ou incompleta é a disponibilidade de gás oxigênio como comburente da reação. Quanto menos gás oxigênio nós temos disponível para a reação, maior a chance de termos uma combustão incompleta e termos a formação da fuligem. O segundo tipo de reação de oxidação que nós temos é a ozonólise. Nas reações de ozonólise, o agente oxidante é o ozônio e elas ocorrem sempre na presença de água e zinco metálico, sendo reações que ocorrem apenas em alcenos. Durante a reação de ozonólise, os átomos de oxigênio do ozônio se ligam aos carbonos da dupla ligação do alceno, produzindo um composto intermediário instável chamado de ozoneto ou ozonida. E esse composto se hidrolisa, dando origem a aldeídos ou cetonas. A presença do zinco na reação é necessária para que ele reaja com a água oxigenada, que é um subproduto da reação de ozonólise, e evite que esta água oxigenada produzida continue a reação de oxidação e leve o aldeído a ácido carboxílico. Existem 3 possíveis resultados para uma reação de ozonólise, o que vai depender da posição da ligação dupla no composto reagente. Se os carbonos da ligação dupla possuírem 2 átomos de hidrogênio cada um, nós teremos a ozonólise, levando à formação de 2 mols de metanal, pois, quando a ligação dupla com oxigênio for formada nestes carbonos, nós teremos carbonilas terminais, ou seja, carbonilas de aldeído. E como o carbono não possui nenhum outro vizinho carbono,
nós teremos a formação do metanal, que é o aldeído de apenas um átomo de carbono. A segunda possibilidade é quando os carbonos da dupla ligação possuem apenas um átomo de hidrogênio. Após a quebra do composto orgânico e a inserção dos átomos de oxigênio nos carbonos da dupla, nós ainda teremos carbonilas terminais, ou seja, teremos a formação de moléculas de aldeído. Porém, neste caso, como os carbonos da carbonila possuem vizinhos carbonos, nós teremos aldeídos de mais de um carbono. Estes aldeídos podem ser iguais ou diferentes, o que irá depender do substituinte R de cada carbono da dupla ligação. E o terceiro caso é quando os carbonos da ligação dupla do reagente não possuem hidrogênios. Neste caso, após a quebra do composto orgânico e a inserção dos átomos de oxigênio, nós teremos a formação de 2 mols de cetonas, sendo essas cetonas iguais ou diferentes, dependendo de quais são os substituintes R de cada carbono da dupla. Lembrando que, para o composto orgânico sofrer ozonólise, a molécula não precisa ser simétrica, e nesse caso, nós podemos ter produtos bem diferentes no resultado. Então, aqui, nós temos o exemplo de uma molécula onde um dos carbonos da dupla ligação não possui hidrogênio e o outro possui um átomo de hidrogênio, ou seja, ao haver a quebra do composto orgânico, nós teremos a formação de 1 mol de cetona e 1 mol de aldeído, devido aos substituintes dos carbonos da dupla ligação. Agora, falando um pouquinho sobre as reações de oxidação branda. Uma reação de oxidação branda é aquela onde o composto orgânico é colocado na presença do reagente de Bayer, que é o permanganato de potássio em meio neutro ou levemente básico, geralmente utilizado o hidróxido de sódio e a frio. O permanganato é a fonte de oxigênio para essa reação. A oxidação branda é uma reação que ocorre em compostos com insaturações, como os alcenos, alcinas, alcadienos, e pode gerar como produto álcool aldeído ou cetona. Nós não teremos a quebra da cadeia orgânica durante a oxidação branda, apenas a quebra da ligação π. Então, vejamos alguns exemplos. Aqui, nós temos a oxidação branda de alcenos. Nós teremos a quebra da ligação π e a inserção de um átomo de oxigênio em cada carbono da dupla, o que levará à formação de um diálcool vicinal. Na oxidação branda, a posição da ligação dupla na cadeia não irá interferir no tipo de produto final, sendo sempre um diálcool vicinal. Apenas no caso do produto ser o etanodiol, este composto pode sofrer uma nova oxidação, dependendo do meio, e ser convertido a um dialdeído, pois cada hidroxila será oxidada a carbonila, mas nós veremos isto mais à frente. Na oxidação branda de alcinos, o produto depende se o alcino possui hidrogênios nos carbonos da tripla ligação. Neste caso aqui, no etino, cada carbono possui um átomo de hidrogênio, ou seja, nós teremos a formação de um dialdeído, pois haverá a inserção da carbonila em cada carbono da tripla ligação, e estas carbonilas serão carbonilas com hidrogênios vizinhos, ou seja, nós temos aldeído. Porém, no caso do alcino não possuir hidrogênios ligados aos carbonos da tripla ligação, nós teremos a formação de uma dicetona, pois as carbonilas não serão terminais, ou seja, não terão vizinhos hidrogênio. O terceiro tipo de reação de oxidação é a oxidação enérgica. A oxidação enérgica ou energética é aquela em que o composto orgânico é colocado na presença de uma solução ácida de permanganato ou de cromato de potássio e com aquecimento durante a reação.
Essa reação irá ocorrer, além dos compostos que apresentam insaturações, em derivados de benzeno e também moléculas de álcool. E nós temos a possibilidade de produzir gás carbônico, cetonas e ácidos carboxílicos. Na reação de oxidação enérgica, nós temos a quebra da cadeia orgânica no local da insaturação durante a reação. O primeiro caso que nós temos é a oxidação enérgica de alcenos. Neste caso, o produto formado irá depender da posição da ligação dupla. Caso a ligação dupla estiver em um carbono primário, nós teremos a formação de gás carbônico. Caso a ligação dupla estiver em um carbono terciário, nós teremos a formação de uma cetona. E caso a ligação dupla estiver em um carbono secundário, nós teremos a formação de um ácido carboxílico. Então, aqui nós temos o exemplo da oxidação enérgica do propeno. A cadeia será quebrada no ponto da ligação dupla e nós teremos a formação do ácido carbônico e de 1 mol de ácido carboxílico. O que ocorre é que o ácido carbônico, que é o ácido formado a partir do carbono primário da ligação dupla, irá se decompor em CO2 mais água. Por isso que nós dizemos que carbonos primários geram gás carbônico na oxidação enérgica. Os alcinos, ao sofrerem oxidação enérgica, sempre produzem ácidos carboxílicos como produtos, desde que a tripla ligação não se encontre na ponta da cadeia. Caso a ligação tripla esteja na extremidade da cadeia, o produto será o ácido carbônico, que sofrerá a decomposição, gerando CO2 e água. Aqui nós temos o exemplo da oxidação enérgica do but2-ino. Nós teremos a quebra da cadeia na posição da ligação tripla e a formação de 2 mols de ácidos carboxílicos. Caso a molécula seja simétrica, nós teremos os 2 mols de ácidos carboxílicos sendo da mesma substância. Caso contrário, nós teremos uma mistura de 2 ácidos diferentes. Compostos com anéis aromáticos também podem sofrer oxidação enérgica. No entanto, os carbonos do anel não irão sofrer essa oxidação, devido à sua alta estabilidade. Por outro lado, é possível oxidar os radicais alquila que estejam ligados ao anel aromático, sempre com a formação da carboxila no carbono diretamente ligado ao anel, desde que se utilize um oxidante forte em meio básico e a quente. Aqui nós temos o exemplo da oxidação enérgica do tolueno. O carbono do radical metila irá sofrer a oxidação, indo a carboxila e gerando a formação do ácido benzoico. Caso nós tenhamos mais de um grupo alquila no anel aromático, todos eles serão oxidados a ácido carboxílico. Os aldeídos e as cetonas também podem sofrer oxidação enérgica. Aldeídos são facilmente oxidados a ácidos carboxílicos sob a ação de agentes oxidantes comuns ou na presença do próprio oxigênio do ar. Já as cetonas, como possuem uma estabilidade maior, dificilmente sofrem oxidação. Em algumas situações, essa oxidação pode ser forçada, ocasionando a ruptura em ambos os lados da carbonila e gerando uma mistura de ácidos carboxílicos. Aqui, nós temos o exemplo da oxidação enérgica do etanal. O carbono da carbonila sofre a oxidação, indo a carboxila e gerando o ácido carboxílico como produto. No caso das cetonas, nós temos a quebra da cadeia no carbono da carbonila, gerando 2 mols de ácido carboxílicos. A função álcool também pode sofrer oxidação, desde a combustão, como é o exemplo do etanol combustível,
até a oxidação de um vinho, que ao longo do tempo tem parte do seu etanol convertido a aldeído. A reação de oxidação de um álcool ocorre na hidroxila, portanto, o que determina o seu mecanismo será o carbono no qual a hidroxila está ligada. Apesar da oxidação do álcool ser um processo comum, em laboratório, esse processo ocorre de forma enérgica, pois é uma reação que, de forma natural, ocorre muito lentamente. Os agentes oxidantes mais usados no caso das reações de oxidação de álcool são o permanganato, o dicromato de potássio. Os agentes oxidantes mais comuns utilizados em reações de oxidação de álcool são o permanganato e o dicromato de potássio, sempre concentrados em meio de ácido sulfúrico e ar quente. Então, vamos ver os casos de oxidação de álcool possíveis, começando pelo álcool primário, que é aquele álcool onde a hidroxila está ligada a um carbono primário. O álcool primário pode sofrer duas oxidações consecutivas, produzindo aldeído e depois ácido carboxílico. Então, a hidroxila do álcool irá à carbonila terminal, que é a carbonila de aldeído, e depois nós teremos a formação do ácido carboxílico. Aqui nós temos o exemplo da oxidação do etanol. Então, o etanol irá a etanal, que é o aldeído de dois carbonos, e depois a ácido etanóico. Essa reação irá até a formação do ácido carboxílico, desde que haja agente oxidante suficiente para conduzi-la. No caso da oxidação de um álcool secundário, nós temos a formação de uma cetona. Como o álcool secundário é a substância onde a hidroxila do álcool está ligada a um carbono secundário, ao oxidarmos essa hidroxila à carbonila, nós teremos uma carbonila de cetona. Portanto, não haverá a possibilidade de oxidarmos novamente esse composto. Aqui nós temos o exemplo da reação de oxidação do propan-2-ol, onde a hidroxila do álcool é oxidada à carbonila, então nós teremos a formação da propan-2-ona. Em um álcool terciário, a hidroxila está ligada a um carbono terciário, e neste caso, não há a possibilidade da reação de oxidação, mesmo que tenhamos um meio extremamente enérgico, porque o carbono no qual a hidroxila está ligada não tem a possibilidade de fazer ligações duplas, pois ele já está ligado a 3 radicais de carbono, que não irão sair para que a reação de oxidação ocorra. Os fenóis, por terem ligações duplas, também não irão sofrer a oxidação da mesma maneira que as moléculas de álcool, pois eles não têm átomos de hidrogênio ligado ao carbono que possui o grupo hidroxila. Apesar disto, eles podem se oxidar facilmente, inclusive sob a ação do oxigênio do ar e à temperatura ambiente, gerando uma classe de compostos chamada de quinonas. As quinonas constituem uma classe de compostos muito interessante e valiosa, em razão de suas propriedades redox. Aqui nós temos o exemplo da oxidação de um fenol. Nós temos a possibilidade da inserção de uma nova hidroxila no anel aromático, gerando a hidroquinona, e essas hidroxilas aromáticas, na presença de agentes oxidantes, podem ir à carbonila, gerando o que nós chamamos de uma quinona. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!